meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 15 de janeiro, está em Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Meus irmãos, nós estamos no tempo comum, há alguns dias já. Celebramos no último domingo o fechamento do Natal com a festa do batismo do Senhor e desde anteontem, segunda-feira, estamos no tempo comum, esse tempo litúrgico em que nós vamos contemplando a vida pública de Jesus, suas missões, o chamamento dos discípulos, a formação dos discípulos, as pregações de Jesus, os ensinos de Jesus, os embates de Jesus com os fariseus, com os saduceus. Enfim, vemos vários elementos, várias cenas da vida pública de Jesus. E no começo do tempo comum, nas missas feriais, que são as missas de segunda-feira até o sábado de manhã, nós sempre começamos rezando com o Evangelho de Marcos, que é isso que nós estamos fazendo nesses dias. E aí, nas missas do domingo, principalmente, nós, a cada ano, nos voltamos mais diretamente a um Evangelho. Nós estamos no ano C, então, aos domingos, nós vamos nos voltar mais diretamente a uma leitura continuada do Evangelho de Lucas, e isso principalmente ao longo do tempo comum. Então nós estamos no começo do Evangelho de Marcos. Jesus, ele já foi batizado, já deu início à sua vida pública, ele já começou a chamar os seus primeiros discípulos, como nós acompanhamos nos últimos dias, fez uma importante pregação na sinagoga, e agora, ele saindo da sinagoga, ele acompanhado de 4 apóstolos, Tiago e João, que eram irmãos, e Simão e André, que também eram irmãos, Jesus, vai visitar a sogra de Pedro, que estava de cama com febre. Ao longo de todo o Evangelho, do Evangelho de hoje, nós vemos um Jesus muito ativo, muito dinâmico. Ele saiu da sinagoga, onde ele tinha feito uma pregação, ele vai para a casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Depois, quando o dia começa a anoitecer, uma multidão se aproxima da casa de Pedro, Jesus vai curando aquelas pessoas. Depois, já de noite, de madrugada, Jesus se retira para rezar, e de manhãzinha cedo, ele já viaja com os discípulos para fazer missão em outros lugares. Então, é um Jesus na sua vida pública apresentado de modo muito dinâmico. O Jesus que está se consumindo ativamente. A missão de Jesus está fervilhando. Ele está cheio de parresia, cheio de ardor missionário. E isso deve nos impelir, porque nós, como discípulos dele, somos chamados a, digamos assim, acompanhar o ritmo de Jesus.
assim como Tiago, João, Pedro, André estão aqui se desdobrando para seguir o ritmo de Jesus, é assim que nós somos chamados a fazer também no nosso dia a dia. Seguir o ritmo de Jesus. E ele está ativo. Ele está querendo evangelizar, pregar, se consumir, visitar, curar, rezar, ir em missão para outro lugar. E nós, que somos discípulos dele, o discípulo é aquele que segue os passos do Mestre, nós vamos seguindo os passos de Jesus, tentando seguir o ritmo dele. E aqui, ao longo do Evangelho, a gente percebe um grande equilíbrio. Jesus, ele se preocupa com a multidão que se apresenta e ele vai curando, fazendo milagres, mas ele também tem uma preocupação com a pessoa em particular. Ele está a sós com a sogra de Pedro, cura a sogra de Pedro. Um sinal muito evidente da cura da sogra de Pedro é que ela se põe imediatamente a servir. É um grande sinal de cura, assim como nós também. Se temos um coração liberto, curado, passamos a servir, assim como Jesus. Seguindo os passos dele, que está toda hora servindo, se consumindo com a multidão, com a sogra de Pedro. É interessante que Jesus, nos últimos dias, a gente viu ele chamando os discípulos, os primeiros discípulos. E é interessante que no evangelho de hoje ele se preocupa com a família de um dos discípulos. Ele vai visitar a casa daquele discípulo. São João Bosco, grande Dom Bosco, que nós vamos celebrar inclusive daqui a algumas poucas semanas, ele costumava dizer, quando um jovem deixava a sua casa para seguir a vida salesiana que Dom Bosco tinha fundado, ele costumava dizer, quando um jovem deixa o reino do céu, deixa a sua casa, por causa do reino do céu, do reino de Deus, é o próprio Cristo que fica no lugar daquele jovem na sua casa. Porque Cristo, ele cuida dos seus. Ele cuida daquilo que pertence aos seus, inclusive das suas famílias. Isso acontece quantas vezes, nós que temos muito tempo de caminhada, quantas vezes nós quisemos dar o nosso melhor para servir a Cristo, para estar com Ele, para se consumir por Ele. E nós vemos assim, de forma inexplicável, Ele cuidando das nossas coisas. Não porque nós somos irresponsáveis e abandonamos nossa família, não queremos trabalhar, não queremos servir, não queremos estudar, enfim. Não por isso, mas porque Ele nos ajuda a ter uma vida ordenada, harmonizada. E vai cuidando daquilo que a gente não consegue cuidar sozinho. É óbvio que Jesus não pode curar alguém da nossa família se nós não estamos na nossa família como a presença de Cristo. Se nós, que muitas vezes dizemos, fomos evangelizados, nos convertemos, servimos e tudo mais, mas não damos o testemunho na nossa casa, como é que o Cristo, que quer curar os nossos, como é que ele vai fazer isso, se nós não colaboramos? Nós somos chamados a trazer Jesus para a nossa casa. E trazemos Jesus para a nossa casa de forma primordial na nossa própria vida, no nosso próprio testemunho, que vai iluminando a nossa casa, mas também os lugares onde nós trabalhamos, os lugares onde nós servimos. A gente precisa ser essa presença dele para que ele possa chegar na nossa casa ou nos lugares onde nós estamos e fazer aquilo que ele quer, curar os nossos, curar aqueles que ele nos confiou. Jesus também se preocupa com a multidão e é importante, é bonito esse equilíbrio. Ele se preocupa com um todo, mas ele também se preocupa com cada um, nos ensinando que na nossa evangelização também deve ser assim. Às vezes, a gente sim deve se preocupar com as estruturas, com a evangelização macro do todo, mas também existe aquele irmão, aquela irmã, que não por um vitimismo, mas por pastoreio, a gente é chamado também a olhar e a ter uma atenção especial muitas vezes. Que a gente não utilize isso para se fazer de vítima e querer que todos olhem para nós, mas é o nosso olhar de pastor que está sendo alertado aqui. Olhar para cada um, olhar para o todo e também olhar para cada um. Assim como Cristo faz no Evangelho de hoje. E nós estamos ainda no começo do ano,
E eu queria fazer um convite a partir do Evangelho de hoje. Um convite para que, com muita seriedade, você se volte para o seu projeto de vida. A gente vê aqui o projeto de vida de Jesus, digamos assim, sendo colocado em prática. Ele está ativo, evangelizando, rezando, estando com um, estando com muitos. Ele já formou discípulos, chamou discípulos, está formando os discípulos, está fazendo muitas coisas, está se consumindo por amor ao Pai e por amor à humanidade. Muitas vezes, a nossa vida ela entra num vazio, num marasmo, numa mornidão, porque nós ficamos esperando coisas do mundo, da vida. Seria melhor se acontecesse alguma coisa que eu gostasse. Jesus no Evangelho de hoje nos ensina como, digamos assim, saborear a vida. É se colocando a serviço. Cara, no meu projeto de vida está faltando isso. Está faltando viver esse direcionamento. Está faltando servir mais, confiar mais, talvez rezar mais, ou rezar melhor. E eu me dispor a viver isso, a sair de mim, a me colocar num movimento de vida que se consome, que se dá, que se oferta. Assim como Jesus faz no Evangelho de hoje. Meus irmãos, essa, muitas vezes, é a resposta que a nossa vida espera. Não é de aguardar o que o mundo vai me dar, o que a vida vai me dar, mas como eu vou aproveitar essa vida que eu já tenho, dentro da realidade que eu tenho, e aí começar a me colocar a serviço, com generosidade, evangelizando, cuidando dos outros, daqueles de casa, daqueles de fora, sendo fiel àquilo que me foi confiado, tendo vida de oração, tendo vida sacramental, me unindo ao Cristo, querendo seguir o ritmo dele, e a gente só consegue seguir o ritmo de Cristo movidos pelo Espírito. Por isso é preciso vida de oração, por isso é preciso lutar pela nossa conversão, por isso é preciso os sacramentos, especialmente a comunhão eucarística, a confissão. Senão nós não conseguimos. E esse ritmo de Cristo na vida é que vai dando sabor à nossa vida também, quando ela vai seguindo o compasso de Cristo, seguindo o ritmo de Cristo, a batida da vida de Cristo vai se tornando a batida da nossa própria vida. Uma vida que é resposta, que é oferta. Vamos rezar sobre isso. Vamos olhar especialmente para o nosso projeto de vida nesse início de ano e perceber aqueles pontos em que nós somos mais chamados a ser resposta, a servir, a nos colocar à disposição. Imitemos o Cristo que se dá por inteiro, que se oferta, que anuncia o reino com toda alegria e com todo desprendimento, com toda generosidade. Imitemos o Cristo. Sejamos fielmente os seus seguidores. E que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.